precisa dessa mobilização. Agradecer a presença de todos os colegas vereadores aqui, me desculpar um pouco pelo atraso do início da nossa reunião. Mas eu não tenho mais dúvidas do seguinte, existe um consenso de que se a lei determina a revisão da planta genérica, ela não determina uma imposição, a colocação de um imposto extorsivo para as famílias, para a população. Ela determina a revisão da planta genérica, mas não que essa revisão deva ter como consequência a imposição desse imposto abusivo, extorsivo, vamos dizer assim. Acho que não tem dúvida, não paira dúvida com relação a isso. Não existe determinação do valor a ser acrescido na cobrança do IPTU. Não existe determinação legal para isso. Existe para a revisão da planta genérica, que, aliás, ela foi bem feita em 2009, tecnicamente embasada em estudos que obedecem critérios técnicos da ANT, do INAP, precisava ser autorizada, porque foi feita em 2009, talvez agora necessitasse de uma atualização. O papel do CRES é importante, porque ele orienta, a revisão da planta genérica, ela é uma obra de engenharia. O papel do CRES é importante como uma análise complementar, orientando a questão da valorização imobiliária que ocorre num ponto da cidade, mas não ocorre num outro. Então, a composição desses estudos é que vão gerar uma planta genérica tecnicamente boa e socialmente justa. Isso é pacífico, não tem problema, não há uma discussão em torno disso. A discussão é se, feita essa atualização, nós temos que aplicar e impor à sociedade um aumento de tributo tão extorsivo. Nós que já vivemos uma situação, o país vive uma situação de carga tributária já dentre as maiores do mundo, e nós não vemos as melhorias da nossa cidade como significando consequência dessa carga tributária que todos nós pagamos. Então, desde já, eu estou me solidarizando ao movimento, estamos juntos aqui na Câmara, emprestando o peso político do cargo, nós somos eleitos para defender os interesses da população. E não que uma arrecadação, depois, quem leu as reportagens em seguida, viu o próprio CRES dizendo que não teve tempo suficiente para apresentar um trabalho tecnicamente correto. Quer dizer, então isso foi feito de afogadilho, isso foi feito nas pressas. A questão de ter sido votado numa sessão extraordinária entre o Natal e o Ano Novo, quando nós estamos compartilhando a alegria do convívio familiar, nós não estamos, a sociedade não está mais tão atenta ao que está se passando. Então, essa forma como foi, o processo também andou de uma forma, no nosso entendimento, inadequada e lesiva à população. Eu quero apenas frisar um ponto de vista que deve ser central. A questão jurídica, a gente não vai conseguir encerrar aqui, é um debate que vai se estender, na ação que vai ser movida e como a justiça vai evoluir dentro desse processo, mas uma questão que é pacífica. Porque esse argumento foi esgrimido, dizendo que havia uma determinação pela revisão da planta genérica. Sim, e nós, em Ribeirão Preto, desejamos isso é importante para o equilíbrio da sociedade como um todo, do processo de governança e tal. Mas a lei não determina como que essa revisão vai impactar na imposição do imposto que será, com perdão no trocadilho, da redundância, do imposto que vai ser cobrado da população, que é sim extorsivo. Não sei se poderia ter sido feita uma forma, ficamos 10 anos sem rever, mas o IPTU vem aumentando ano a ano. A cobrança do valor, ele vem aumentando ano a ano. Então, se a revisão, de novo, isso confessa, a revisão da planta genérica é necessária, mas não a cobrança extorsiva, e nós estamos juntos aqui, do ponto de vista de movimentar, de fazer esse protesto, essa indignação. Falamos aqui de casos de terreno, por exemplo, lá no trabalho do CRES, nós temos terrenos que são comercializados a R$600 o metro quadrado e o valor real está em R$20. Quando você limita a 130%,
você está nivelando injustamente. Porque no caso, poderia sim o avanço da atualização do valor venal evoluir os 3.000%, de 20 para 600, que é o valor real. Mas, mais uma vez, a cobrança desse tributo para a sociedade ela tem que ser sopesada. 10 anos, poderia ter sido diluído isso num período maior para a sociedade poder absorver isso, em percentual 130, mas em valores reais, que uma família que pagava 200 pagar 600, é difícil, né? A gente sabe que é difícil, e aqui, tanto no gabinete, quanto os familiares, os assessores, todos nós, a presença nos movimentos, a gente tem sentido isso. E, no nosso entendimento, foi feita essa cobrança de uma forma errada. Eu peço desculpas por me alongar, mas é a forma como nós temos de colocar para fora isso e se colocar à disposição da população para trabalhar. Obrigado.